Vamos falar agora sobre um novo arcabouço fiscal e os impactos nos investimentos. Arcabouço fiscal e o impacto nos investimentos, com a planejadora financeira Jana Arizio, que está aqui conosco. Bom dia, Jana. Obrigado pela participação. Bom dia, Jorge. Bom dia, ouvintes. Bom, esse arcabouço fiscal está chegando, né? E que impacto ele pode gerar para quem tem investimentos, né? Se eu tenho investimento, o que eu preciso ficar atento com essa nova medida do governo federal? Sim, pois é, né, Jorge? Se a gente for analisar na Bolsa de Valores em 1995, tá? Até 95 era cobrado lucro, imposto de renda sobre os lucros e dividendos. Depois de 95, a gente teve aí essa isenção de impostos que está para voltar a qualquer instante, né? Então, toda vez que sai uma matéria dessa de tributação, de novas tributações, novas cobranças, com certeza, né, os investidores, eles dão uma estremecida, né, e ficam realmente apreensivos, porque o que a gente quer sempre é estar multiplicando, né, o nosso dinheiro, os nossos recursos, e estar pagando menos impostos para o governo, né? Então, está se falando, inclusive, até trouxe aqui uma matéria que aconteceu em 2021, né? Que começaram a falar novamente sobre essas novas tributações na Bolsa de Valores, e a Vale chegou a antecipar 40 bilhões de dividendos e lucros para os seus acionistas ali dentro desse ano, porque ela ficou com receio que pudesse começar a tributar em 2022, né? Então, a gente vê aqui, entre outras empresas também, não foi só a Vale, né? Então, a galera sempre vai tentar, né, tá fugindo aí e tá pagando menos impostos, né, Jorge? Isso quer dizer que Bolsa de Valores já não é um bom negócio, pelo menos nesse momento? Pois é, tá um pouco incerto, né? A gente tá todo mundo aguardando para ver o que o Haddad, né, e o pessoal ali vai decidir aí, né, sobre essas tributações, mas a gente sabe que existe uma forte chance de estar tributando, né? E nós temos aí também outros tipos de investimento que a gente pode nesse momento, ligando um alerta e de olho neles, que estão protegidos realmente aí de isenção, e ninguém está falando deles, pelo menos, né? Quais são, Jana? Bom, de renda fixa ali a gente tem a poupança, né? Tem os títulos de agronegócio e também os títulos imobiliários, que é os LCIs e os LCAs, tá? As debêntures incentivadas e também os fundos imobiliários, que todo mundo fala, né? A gente sempre escuta falar que é legal investir em fundo imobiliário. Hoje em dia, se você tem um imóvel, uma locação de um imóvel, você é pessoa física, você tem que pagar tributo sobre esse valor que você está arrecadando ali. E se você estiver dentro de um fundo imobiliário, ainda é isento, tá? Então, a gente parte também aí para analisar. Quando a gente monta um planejamento, a gente faz sempre, claro, né, uma diversificação, e a gente sempre fica de olho aí nesses tipos de investimento que não estão tributando, pelo menos até o momento, né? Então, no momento, a poupança vale a pena? Porque a poupança já foi muito criticada, né? Não, sim, a poupança... E é hoje, do brasileiro, pelo menos de um modo mais grosso, geral, a principal fonte de investimento. Sim, o único problema da poupança, o que acontece, né, Jorge? Ela não acompanha a inflação, tá? Então, hoje um dinheiro lá depositado está ganhando em torno de 0,5 ao mês. Se tu coloca num CDB, por exemplo, uma renda fixa, você está ganhando pelo menos 1% ao mês. Então, o dinheiro que está na poupança, ele não está acompanhando a alta dos impostos, né, da nossa inflação. Então, realmente, por isso que tanta gente fala que não é muito aconselhado deixar o dinheiro lá, porque ele não está acompanhando esse crescimento, né? Esse custo aí a mais inflacionário do nosso país.
Existem formas de fazer investimentos sem pagar, por exemplo, imposto de renda? Existem alternativas Não, com certeza. que é possível investir e escapar do imposto de renda? Não, com certeza. Esses que eu citei para você, né? Eles realmente estão isentos, eles não cobram, tá? Imposto. E daí também você tem que também analisar, né? Tipo, também não é só fugir do imposto, é você analisar a tua situação financeira, né? Então, assim, um LCI e um LCA que eu mencionei aqui, geralmente eles têm que deixar um valor lá por um período específico, né? Então, se você não tem uma reserva de emergência, como é que você vai imobilizar por 6 meses, por um ano, aquele valor? Então, a gente também não é só ficar tentando fugir, né, dos impostos, mas também a gente olhar, analisar como é que cada família analisar como é que está a sua vida, né? Então, assim, às vezes um dinheiro numa poupança, por exemplo, deixar lá, sei lá, uns 500, uns R$ 1.000 na poupança, é melhor do que você imobilizar todo ele num investimento que você não vai poder mexer, sabe? Então, a gente tem que ter também a gente tem que ponderar a situação de cada família, né? Eu gosto de falar que o quê? Para os meus clientes, reserva de emergência é um dinheiro que você tem que ter, tá? Acessível, né? Sexta-feira, 3 horas da manhã, o teu filho precisou de um remédio, precisou ir no médico. Tu tem como tirar esse dinheiro do teu investimento e comprar aquele remédio para o teu filho? Tem. Isso é uma reserva de emergência. Então, a gente tem que também ponderar isso, sabe? Porque se você não tem esse dinheiro, né, o teu dinheiro está imobilizado em ativos fixos ali, o que vai acontecer? Né? Você vai ter que pegar um cheque especial, você vai ter que, às vezes, pegar até um valor, pedir dinheiro emprestado, enfim, e esse não é o objetivo. Aí tu vai pagar juros no cheque especial sabendo que tu tem dinheiro lá disponível para aquilo. Então, é importante, sim, a gente ter esse equilíbrio também, né? Ali também nos investimentos. Então, ter uma parte imobilizada que vai proteger aí dos impostos, ter uma parte que está ali disponível para eu mexer a hora que eu quiser, sabe? Então, a minha forma, pelo menos, de trabalho, de eu ver, né, um planejamento financeiro eficaz, que funciona, realmente é essa, né? É você ter realmente essa diversificação e você ter essa flexibilização também para mexer e usar o dinheiro. A partir de quanto valor que eu tenho, né, um mínimo, digamos assim, para eu começar a ser um investidor, né, a investir em alguma dessas alternativas? Sim, quando a gente fala de fundo imobiliário, com R$ 100, tem alguns fundos que eles já possibilitam a gente começar a investir lá, tá? LCI, LCA, geralmente é em torno de R$ 1.000, tá? Às vezes 5.000, então tem alguns bancos que aumentam um pouquinho a régua para estar investindo nesses ativos. E também temos outros investimentos, né, como o CDB, por exemplo, que com R$ 10, R$ 50, você já consegue começar a guardar ali um dinheiro, né? Então, existe hoje, sim, investimentos que você tem que ter um valor mais alto, né, para estar investindo, mas também a gente consegue aí, com valor baixo, a gente já começa a investir. E o que acontece? Os CDBs, né, aproveitando aqui para falar que são papéis dos bancos, né? Então, eles valem muito a pena, por quê? Porque eles têm proteção do Fundo Garantidor de Crédito também, né? Então, por exemplo, se ele vai te dar pelo menos 100% do CDI, a maioria deles, né? E isso eu já deixo até essa dica, quando o gerente do banco te perguntar, posso investir o teu dinheiro num CDB? Você pergunta, quantos por cento do CDI, tá? O quanto mais próximo de 100, melhor tá? Então, é uma forma de você botar o seu dinheiro ali, começar aí também se proteger da inflação, começar a fazer uma reserva. Muitos deles tu consegue no aplicativo já baixar também, se tu precisar para uma emergência. Então, eu indico muito isso, né? E os CDBs, eles têm o Fundo Garantidor de Crédito, né? Então, se um banco, por exemplo, hoje quebra, né, que nem nós estamos vendo nos Estados Unidos, que muitos bancos aí também estão passando por uma instabilidade, até 250 mil, você tem esse dinheiro resguardado. Até porque isso é até algo que o Banco Central nos ensina. Ele tem uma reserva de emergência. Todos os bancos, existe uma lei,
né, que indica que todo banco, 11% do valor captado, né, de investimentos, eles coloquem lá depositados no Banco Central, né? E isso vai formar uma reserva que também, né, se o banco quebrar, alguma coisa assim, eles têm essa proteção, né? Então, hoje no Brasil, 250 mil em até 5 bancos. Então, vou dar um exemplo aqui. Se você tem R$1 milhão e você coloca R$1 milhão num banco em CDB, se ele quebrar, tu recebe 250 mil. Mas se você diversificar em 5 bancos, e os 5 bancos quebrarem, coisa que é difícil, né? Mas se acontecer, você não perdeu o teu dinheiro. Você consegue receber esses valores aí de todos os bancos. Então, é uma proteção, inclusive, que nosso sistema financeiro, até ele nos orienta, nos indica a gente diversificar, né, Jorge? É verdade. Por falar em banco, o Nubank, que é um banco digital que cresceu e foi muito difundido no Brasil, estremeceu fora, né? E aqui no Brasil estremeceu com a crise das Americanas. Por quê? Porque esse grupo das lojas americanas era um grupo que investia muito no Nubank. E isso fez com que o banco estremecesse. Como é que eu sei que eu estou investindo em um banco seguro? Tem algo que eu consiga saber? Não, esse banco aí é seguro. Eu vou para um banco do governo, por exemplo, porque ele é mais estável. Tem algo como eu saber disso? Hoje a gente tem até cooperativas de crédito, mas a gente já teve cooperativa de crédito aqui em Blumenau que faliu, que deu problema para os cooperados. Então, como é que eu sei que eu estou investindo num local seguro, num banco seguro? Então, existe algo que é pouco divulgado, que é o site chamado www.bancodata.com.br, tá? Esse site, lá você consegue olhar, botar o nome da instituição financeira e daí vai aparecer o CNPJ daquela instituição e você consegue ver a solidez daquele banco, né? Existe um índice para analisar isso, que é o índice Basileia, tá? O índice Basileia, ele é usado para indicar a proporção de dinheiro do banco e o dinheiro que ele deve para outras pessoas e outras entidades, tá? Então, quando você colocar lá, por exemplo, entra no site, coloca lá Nubank, ou coloca, enfim, qualquer outra, Itaú, Caixa, Bradesco, né? Você colocar esse nome lá, você vai abrir e daí vai aparecer ali o índice Basileia. Então, hoje o Banco Central ele exige que seja pelo menos 11%, tá? Do valor, todo o valor que é arrecadado, 11% esse valor é protegido. Então, qual que é a dica, né? Quanto mais baixo a porcentagem desse banco, mais ele está alavancado. O que é um banco alavancado? Ele captou um dinheiro e ele já investiu, já emprestou aquele valor e, vamos dizer assim, né, de forma bem simples, se todo mundo sacar, ferrou, né? Então, de uma forma bem simples, claro, né? Mas assim, fora também que a gente tem esses fundos garantidores, né? Mas só para ficar mais fácil de explicar. E existe também o índice de imobilização que o Banco Data, ele também mostra pra gente, tá? E o que é esse índice de imobilização? A gente mede lá quanto a instituição tem do seu capital próprio investido em ativos imobilizados, por exemplo, como veículos, imóveis, né? Um banco digital, você vai ver lá que o índice de imobilização dele é menor do que um banco que a gente tem aqui, que tem as portas abertas, porque o banco digital, geralmente, ele tem uma estrutura, né, que é a sede do banco, enfim, né, então ele tem menos índices imobilizados. Agora, um outro banco, ele vai ter várias agências, então óbvio que ele vai ter um índice maior, né? Então, e entra veículo, imóvel, tudo, né? Então, esses ativos, eles apresentam o quê? Uma baixa liquidez e uma dificuldade do banco honrar as suas obrigações. É que nem, por exemplo, né? Vamos trazer para a prática nossa do dia a dia. Vamos dizer que você tem um apartamento de R$1 milhão, Jorge.
Só que daí, você na conta bancária tem 50 mil. Se você vai fazer um balanço patrimonial, o teu balanço patrimonial vai estar o quê? De 1.050.000, vamos dar um exemplo, né? Só que você tem isso tem solidez palpável? Não. Tu tem R$1 milhão, só que tu vai ter que vender aquele imóvel para tu conseguir ter esse dinheiro na mão, né? Então, é mais ou menos isso que esse Banco Data, ele apresenta pra gente. E daí é muito legal lá, eu até aconselho todo mundo a entrar no site Banco Data, você vê também a liquidez dos bancos, quanto que teve a rentabilidade dos bancos, é muito legal. Tu consegue ver o balanço praticamente patrimonial ali, quanto que ele captou de recurso, é bem interessante. E fora esse detalhe aí, né, que faz a diferença, porque você consegue ver esses dois índices que vai te trazer uma clareza para você escolher um banco sólido, um banco que vai honrar aí e não vai ter grandes problemas, né? Então, e aí o índice de imobilização, quanto menor é esse índice, melhor é, tá? Então, o índice máximo tolerado pelo Banco Central de imobilização é 50%. Bancos do governo são mais seguros? Tem mais estabilidade? Quando a gente fala em bancos do governo, vamos falar do federal, né? O governo federal tem a Caixa, o Banco do Brasil. Eles dão mais segurança para o investidor? Ai, Jorge, eu não vejo, não olho para essa forma, tá? Porque realmente o que vai trazer realmente uma estabilidade não é se é do governo ou se não é. Por exemplo, esses índices, você olhar, né, quanto que ele tem imobilizado, ver também, né, como é que ele está aí em relação à alavancagem, né, que é a solidez do banco. Então, isso indiferente se é um banco privado ou um banco público, privado ou público, tá certo. Isso vai depender muito mais de como que está o orçamento dele, como é que estão as contas dele, do que por ser privado ou público, sabe? Quem tem investimentos, né, o que deve prestar atenção na reforma tributária, que deve estar chegando aí, deve ser discutida a reforma prioritária, até porque é prioridade do Congresso Nacional, é prioridade desse governo também, então ela deve entrar na pauta, ser discutida. O que a gente precisa, para quem tem investimento, o que é preciso ficar atento? Então, é preciso ficar atento em relação a essas tributações, né? Que se vai ter realmente, de fato, dentro da Bolsa ou não. Até em relação ao imposto de renda, né? Eles estão para aumentar ali também o valor mínimo ali de isenção do imposto de renda. Então, isso é bacana a gente também ficar de olho em relação a isso, tá? Porque realmente, vamos dar um exemplo aqui, né? Uma previdência privada, dependendo do modelo que tu tem de tributação lá, você vai ter, por exemplo, garantido 10% regressivo, né? Então, vamos dar um exemplo, se você faz uma previdência privada hoje e você escolhe esse modelo, você tem uma garantia lá na frente que depois de 10 anos, aquele valor você vai pagar só 10, não vai aumentar mais. Então, existe também outras formas de você pensar a longo prazo, ter uma renda futura, e você também, porque eu não ouvi, pelo menos não li nada a respeito de ajuste em previdências privadas. Então, se você tem um modelo progressivo de uma previdência privada, um modelo de tributação progressivo, o que acontece? Isso garante que você, dependendo de como estiver futuramente a tributação do imposto de renda, tá? Se o mínimo subir para 2.000, para 3.000, se você for receber uma previdência privada de 3.000, você também vai ter isenção de imposto nesse modelo de tributação. Então, é algo bacana também. As previdências a longo prazo, elas estão protegidas. Outra coisa que é bacana a gente olhar também, tá ligado nisso, que envolve um pouco de investimento e as demais coisas também, é o ITCMD, tá? Que é o Imposto de Causa-Mortes
e doações, tá? Isso é um imposto que, em caso de falecimento ou doação, ele é cobrado. É um imposto estadual. Então, é um imposto que não é muito falado, mas todo mundo, né, que passa por um inventário, por exemplo... Tem um impacto significativo, né? Tem um impacto significativo. As pessoas só vão conhecer bem aí esse imposto quando acontecer um inventário, um falecimento na família. Então, eles estão cogitando também a estar cobrando, aumentando essa alíquota em alguns estados, tá? Então, isso é algo também para a gente ficar de olho, porque, por exemplo, a gente tem tudo que tiver de investimentos num banco, né, em caso de falecimento, quando o atestado de óbito ele chega dentro da instituição financeira, aquele valor ele é bloqueado e é cobrado ITCMD sobre esses também, investimentos, esse dinheiro investido, tá? Então, é uma coisa que a gente também tem que ficar de olho, tá? Tá certo. Janarize, obrigado pela sua participação hoje aqui no nosso programa. Obrigada também, Jorge. Uma ótima semana a todos. Jana Arizio, planejadora financeira, conversou com a gente aqui sobre investimentos